Olá, mais uma vez, boa noite. Eu sou o João. E eu sou a Maria. Olá, Maria, estás de volta? Estavas com saudades? Sim. Boa. Então, hoje, na nossa rubrica Um Conto que Conta, nós hoje vamos fazer a leitura do livro Tudo é Sempre Outra Coisa, do João Pedro Mester e ilustrado pela Raquel Caiano. Eu gostei muito deste livro, e tu, Maria? Para mim fica aqui uma boa recomendação, quer a nível da história, quer a nível da ilustração, mas também o texto também é excelente. Vamos então começar, certo? Nós já. Em pequeno, o poeta, que ainda não sabia que era um poema, costumava brincar com outros meninos numa rua, larga e calma, sem saída. Às vezes desaparecia e todos pensavam que se tinha cansado de jogar à bola ou de correr. Mas não. Apenas se afastara para trepar um alto muro ao fundo da rua e ver que havia do outro lado. Como, desse outro lado, existisse um grande castanheiro cujos ramos chegavam ao muro. O menino apanhava alguns ouriços meio abertos e punha-se a rilhar as castanhas ainda verdes enquanto contemplava os campos em frente e imaginava. O quê? Só ele poderia dizer. Visitar, pela primeira vez, um país estrangeiro é nascer de segunda vez. Quando a língua falada no país que visitamos nos é de todo estranha, sentimos-nos como crianças pequenas que ainda não soubessem falar nem ler. A Cómoda é um bloco de apartamentos onde vivem diversas famílias. A das piugas, a das camisolas, a das cuecas, a das blusas, a das camisolas. Como a vida não está fácil, às vezes vivem 2 e 3 famílias no mesmo apartamento. No guarda-fatos habitam pessoas que nem pele e osso chegam a ser e dormem gatos quando conseguem entrar. A gravata, dizem uns, é uma seta que aponta para o umbigo. Será por isso que alguém disse: a gravata dá um ar mais egoísta àqueles que a usam. Mas eu conheço um homem que usa laços e é egoísta, até dizer chega. E outro que anda sempre de colarinho aberto para deixar sair os vapores do egoísmo. Quando a primavera chega, os cascóis imigram para países mais ao norte. Para se mergulhar bem protegido no mar de sono, veste-se um escafandro que é o pijama. Tal como os óculos são as bicicletas dos olhos, as bicicletas são os óculos das pernas. Quando 2 meninos dormem num beliche, um em cima, outro em baixo, os sonhos de um e de outro acabam por se emaranhar. Será que os corrimões das escadas também se cansam menos a descer do que a subir? O teclado do computador guarda, ninguém sabe onde, um baú cheio de poemas. De vez em quando sem se dar por isso, um deles emerge e aparece no ecrã. Se os lápis afiados tivessem nome, chamar-se-iam Dominico, Domingos e Dominique. Dependia da nacionalidade. Para não se tornar inútil, o pesa-papéis recusa-se a fazer dieta. Qual a pessoa, animal ou paisagem? Qual o objeto que reclama mais a atenção de tanta gente? É o telemóvel. Até quando entoa uma melodia alegre, a voz do violoncelo será um pouco triste. Certos espirros soam como pratos numa orquestra. Os vândalos Badalos. Badalos. Os badalos batem mais nas paredes da cabeça do que nas campândulas dos sinos. Os buracos das chaminés são as narinas das casas. Os guarda-chuvas são flores escuras ou coloridas, apenas regadas quando chove. Olho do meu 7º andar e vejo o corrupio de flores lá embaixo, correndo apressadas para um lado ou para o outro da praça. As folhas são as raízes com que as árvores bebem a luz do sol. As copas das árvores são os espanadores do ar. O que se vê da ventania nas árvores são os rompantes invisíveis do ar. O espantalho, no meio do campo, parece sempre crucificado pelo vento. Quando vamos no comboio, as árvores, que detestam máquinas, afastam-se a correr em sentido contrário.
A palmeira é um repuxo de enormes folhas verdes. De onde vem o nome Pinheiro Manso? Talvez da sombra larga e da redondez da árvore. A rosa por abrir é mais do que uma promessa. A rosa aberta é mais do que um cálice transbordando de alegria. As rosas raramente cometem erros e não têm defeitos. Até os seus espinhos são perfeitos. É claro que o Sr. Manuel António Pina aqui estivesse diria então os espinhos são defeitos perfeitos. E eu teria de concordar. A beleza da rosa não cabe nesta frase. Em nenhuma frase ela cabe. Por isso digo apenas rosa, na esperança de que cresça uma neste canteiro de palavras. Como é difícil de explicar a cor da rosa cor-de-rosa. O vermelho dos cravos de abril não é do sangue derramado, mas sim o do sangue renascido. Quando abre, a gladiola branca não dispensa um vestido de noiva. Certos mamequês estão sempre de touca branca na cabeça. E à noite, quem prepara em segredo, mãe extremosa, o azul que exibem certas flores ao sol da primavera. Após muitos dias de sol, as flores contraem doenças de pétala. No centro do jardim há uma flor de água que é o repuxo, mas as flores, que por vezes são vaidosas e egoístas, não sentem inveja. Estão sempre a dizer-lhe mãe de água, e acham-se filhas afortunadas por viverem à volta dessa grande flor salpicante. Há flores que, ao estudo sólido, preferem o líquido e, em perfumes, se deixarem transformar. Não é um pouco triste? O sorriso amarelo é um sorriso contrafeito e embaraçado. Não assim o da banana, esse belo sorriso amarelo que chega do Equador, de Guadalupe, do Brasil, da Madeira, como um presente doce e bem embrulhado. O ribeirinho é uma água menina, por isso canta e salta tanto sobre as pedras. Há grandes chuvadas que são rios verticais, mas um rio nunca é uma chuva horizontal. A nascente é uma boca que deita um friozinho cantante. E há sempre uma boca ardente de alguém que o deseja. As ondas altas são as línguas famintas do mar tenebroso. Nas tardes de junho, o mar calmo não é um espelho sem fim. É antes um espelho sem fim. Sem mim. Com reflexos salgados de nuvens, de sol e de gaivotas. Ao olhar a costa, quando desço para a praia, penso: que amor antigo sente o mar, tão masculino, pela terra, tão feminina. Há dias em que o mar adormece ao som do canto sobremesse das baleias e de repente acorda, irritado com os gritos aéreos das gaivotas. As nuvens grandes são as altas ondas do céu e as ondas altas são as nuvens do mar. Há um lugar no horizonte onde o mar se incendeia. Pelo fim da tarde vê-se um clarão vermelho e pressente-se uma luta inflamada. Mas a água ganha sempre. Esse combate é quando o horizonte escurece. O que provoca ondinhas no lago são as longas barbas do vento. O gato é um jaguar assustadiço, mas sempre curioso. O tigre é uma simetria tremenda que se move. Leão, leão, és o rei da criação, dizia o poeta Vinícius de Moraes. Até parece que o leão viveu sempre no grau aumentativo. Mas é falso, porque existe, claro, está o leãozinho, que apetece levar para casa. Talvez por isso o cantor Caetano Veloso tenha escrito para desentristecer o leão. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Assim, a música de Caetano Veloso. Ao andar, ao roçar-se, ondula, é o gato. O céu do gato não é feito de azul e de nuvens, mas sim de insetos e pardais, de andorinhas e de pombos. O buraco ou porta aberta. Esta é a vertigem do gato e às vezes o seu problema, miau. O sol de maio cabeceia nos olhos dourados da gata. Entre maio e setembro, o gato é um colecionador de raios de sol para os dias de inverno, que no entanto nunca lhe chegam, nunca são suficientes. Ao burro apetece sempre acrescentar um diminutivo. Mancha de vento na planície e a terra como pele de tambor. É um cavalo a galope. Os pardais
Têm sempre um ar de ladrõezinhos. Os gritos das gaivotas são a música ventosa que as nuvens são obrigadas a ouvir perto da costa. O branco da gaivota desenha no céu de abril o início azul da primavera. Nas manhãs primaveris, os pássaros ensurdecem as árvores. O pato de marreco tem um ar de terrina, de sopa ambulante. A piscina é um tanque de gritos alegres, molhados e azuis. Antes de chegar ao local do incêndio, a sirene do carro dos bombeiros ateia o fogo no ar da avenida. Toda a gente fica com os ouvidos a arder. Conheço uma estação de metro onde uma escada rolante não para de subir. É a mesma estação onde uma outra não para de descer. Quem nelas sobe ou desce nunca mais é visto. Da curva da rua curva, de que nunca se vê o fim. Estamos sempre à espera que desponte um gafanhoto tão alto como os prédios ou então um palhaço gigante. Há um mastro na varanda da Câmara Municipal de onde pende vermelha e verde a nossa bandeira, que em dias sem vento é como um avô adormecido no seu sofá. Visto em contraluz, à hora do crepúsculo, o aqueduto é uma dentadura gigante. O carrossel é uma caixa de música em ponto grande. No Lago dos Patos não há música para todos os gostos, mas para o meu há sempre. Há palavras proibidas que aproveitam o recreio da escola para se transformar em gritos. Na visita de estudo, convencido de que está a brincar, o olhar estuda sem dar por isso. Tanto estuda que, mais tarde, até dá raiva ao que tanto viu e estudou, embora não goste de estudar. Antes de começarem, os filmes de ação devoram sempre um balde de pipocas, mas como são de ação, em 2 horas perdem o excesso de peso. Quando cai, semana após semana, a chuva afoga o coração. É um sarilho para o salvar, para o trazer de novo à vida. É preciso uma injeção de sol e céu azul. O sol, quando brilha, semana após semana, também afoga a terra. É um sarilho para a salvar e a trazer de novo à vida. É preciso uma injeção de chuva. Fechados e enrolados, os guarda-chuvas das meninas são flores ainda por abrir. Mas quando chove, abrem e fecham de novo, quando a chuva para e vem o sol. A sede é uma vontade de rio na língua e na garganta. Uma vontade de rio. Alguma coisa de casa, alguma coisa de árvore, alguma coisa de rosa, alguma coisa de terra, alguma coisa de mar, alguma coisa de lua, alguma coisa de música. É a mãe. Alguma coisa de chave, alguma coisa de cravo, alguma coisa de rio, alguma coisa de sol, alguma coisa de estatua. De estátua? De estátua. É o pai. Tinha que calhar bem nessa parte, mãe. As fadas correm a ver meninos recém-nascidos, mas nem elas conseguem resistir a tanta beleza. Há sempre uma fada cuja varinha de condão vibra levemente. Sobre o rosto de certas crianças deixa então um pó de estrelas, tão fino que mal se vê. São essas as que hão de crescer com sardas no rosto. Os pintores roubam a beleza do mundo, embora eles digam que não, que lhes vem tudo à cabeça. Mas a verdade também é que o mundo não chega a perder essa beleza. Parece é que os pintores a multiplicam nos seus quadrados. Os quadros. Nos seus quadros. Talvez por isso são os únicos ladrões que ninguém se importa por andarem por aí em liberdade. Os declamadores de poesia não sabem que a poesia é para ler em silêncio e, em certos casos, para dizer, mas não para expelir com a voz a imitar o atarantado coração, que é sempre um bocadinho ridículo. Quando certas senhoras se aproximam, mas ainda não as vemos, o que é que vêm à frente? O odor do seu perfume ou o barulho dos tacões dos saltos altos? Dizem que os egoístas têm mais tendência do que os outros para deixar crescer a barriga. Mas como muitos deles cuidam bem do seu aspecto, a barriga cresce-lhes para dentro e acaba por lhe comprimir o coração. Os ricos praticam a caridade para que os pobres não desapareçam de vez, morrendo de fome, por exemplo. Pois, que seria dos ricos se de repente deixasse de haver pobres? Deixavam de ser ricos. A pátria é um sol aberto numa varanda de inverno, sem vento.
a terra é uma bola de bilhar quase adormecida. Como tu. Quem serão os jogadores? Quando a noite cai, pesam as pálpebras de uma metade da terra, até de vez se fecharem, e por isso fica tudo às escuras. É a hora que a outra metade da terra descerra as pálpebras e todos, ou quase todos, acordam entondecidos pela luz. A noite cai, alguém diz. A noite cai, alguém diz. E quando ela se levanta, é sinal que já é dia? Pelas 20 horas, nos meses de inverno, a noite é uma criança. Pelas 23 é mulher. Pelas 5 da madrugada é já a avó. Avó noite, a esta hora não quero ouvir nenhuma história. Por ser um mês luminoso e ameno, que é maio, recebe da terra as oferendas mais doces, coloridas e delicadas. Os damascos e as cerejas. Ler um poema é descer ao fundo de um vulcão que tanto pode estar em atividade como adormecido. A poesia é uma seca. Ah, a sério? Isto quer dizer alguma coisa rara de palavras que se apanha no ar ou dentro da cabeça, sabe-se lá onde? Depois enxuga-se para limpar adjetivos, palavras gastas, pontos de exclamação, vírgulas, a mais e outras unidades. Às vezes enxugam-se também as rimas. A seguir, saga-se ou defuma-se. E lá fica em repouso na seca da poesia. O que sobrou? Algo mais do que belas palavras ou música, certamente. Se em vez de entrar em decomposição, se transformar, pela mão de quem a colheu, numa espécie de grão de pólvora, serve-se ao fim de algum tempo sobre uma folha de papel, com muito espaço em branco à volta. É nesse preciso momento que uma combustão pode acontecer. Não se sabe bem onde, nem mesmo como começa, mas o papel não chega a incendiar-se. Há quem goste de a servir usando a voz em vez do papel, com muito silêncio à volta. Há também quem não goste e mesmo quem deteste. E assim acabou esta aventura de Tudo é Sempre Outra Coisa, em que o João Pedro Messer e a Rangel Caiano nos levaram a galope destas definições que puxam pela nossa imaginação e nós conseguimos entrar na imaginação deles. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de ler, né? Que houve aqui alguns percalços, Maria, não foi? Quando eu disse quadrados, já parecia que estava a ver aos quadrados. É porque as ilustrações aqui, as ilustrações que vocês podem ver, têm tons um bocadinho mais escuros e às vezes, por vezes, torna-se até difícil fazer a leitura. Mas mesmo assim acho que se tornou um livro muito bonito, já agora, um livro muito bonito, um formato muito interessante. Para mim é o meu formato preferido. Tem umas ilustrações fantásticas e o texto, pelo que nos obriga a ler, obrigado Daniela, já agora, pelo comentário, por aquilo que nos obriga a ligar o botão da imaginação, era isto que eu queria dizer, não é? Temos aqui muitas definições e muito interessantes. Espero que tenham gostado e já sabem, Um Conto que Conta é um momento que nós tentamos trazer todos os dias, ou para histórias infantis, com a Maria ou outras que possam surgir, da minha autoria ou de outros autores que me tenham de alguma forma chamado a atenção. Ainda tenho muita coisa para fazer e para ler. Espero que tenham gostado. Partilhem o vídeo. Esperem, se quiserem partilhar de uma maneira, se quiserem aceder a outros vídeos já feitos no canal do YouTube, vocês conseguem aceder. E espero que gostem. E já sabem, fiquem em casa, fiquem bem e leiam ou ouçam ler também. Boa noite. Tchau, fiquem em casa. Tchau.